Olá, meu nome é Caio Loureiro, eu estou aqui para apresentar meu projeto final do PC Simulado. Então, primeiro eu vou explicar, né, como que o usuário deve usar, o que que ele deve saber. A gente tem só uma memória, então ele tem que estar ciente que a gente tem uma parte para colocar dados, que no meu caso foram as 4 últimas posições, da posição 28 até a posição 31 da memória. E aí, dentro desses 4 endereços de memória de dados, essa parte de memória de dados, como são 4 posições, a gente vai endereçar de 00 até 1. 00, 01, 10 e 1. E as outras posições são para o programa. Ele começa na linha 00 e pode ir até a linha 27. A gente tem um LED que indica o final do programa, né? E a gente tem um botão de reset. Quando o programa acabar, ele pode resetar, carregar um programa novo e colocar para rodar. Eu vou mostrar meus códigos, dar uma explicada, e aí depois a gente volta para poder executar. Vou primeiro o palíndromo, que eu acho mais tranquilo. Falando aqui rapidamente, a gente monta o código em hexadecimal, né? O primeiro nibble, né? Vai vir da própria instrução. O RDM equivale a D, o igual equivale a 2, o jump equivale a 7. Está lá no arquivo do trabalho. E a segunda parte que é endereços, eu não vou ficar aqui explicando tudo, né? Vou dar uns exemplos. O jump, por exemplo, como é uma constante, vai ser o próprio número, né? O que está aqui vai ser aqui em hexadecimal. E aqui, essa parte que a gente tem registrador e endereço. Então, eu quero colocar no registrador 0, que tem o endereço do primeiro número, no caso 00. Então, vai ficar 00, vai dar 0. Se eu quiser colocar no registrador 1, que é o 01, o endereço do segundo número, nesse caso aqui é a posição 01. 0101 vai dar 5. E assim por diante. Então, eu vou explicar basicamente aqui o código. A gente vai carregar os 4 números nos registradores, né? O primeiro no registrador 0 e assim por diante. A gente vai comparar o primeiro com o último número. Aí a gente vai ter um resultado no acumulador, né? Se não forem iguais, ele vai dar 0 e aí ele vai vir para cá. Eu vou mover o resultado do acumulador para o registrador 0 e depois vou escrever na memória. Vou pegar na última posição da memória de dados, né? Que é a última posição da memória também. E vou pegar o resultado lá que eu coloquei no registrador 0, vou escrever lá e acaba o programa. Agora, se eles forem iguais, ele vai pular para a linha 9, vai comparar os do meio, depois vai mover o resultado do acumulador para o registrador 0 e vai escrever o resultado final. Bem tranquilo o programa do palíndromo. Bubble sort, só para constar aqui, a lógica que eu usei, eu pensei em fazer no pior caso, então se a gente tiver um caso que tem 3, 2, 1, pelo algoritmo de Bubble sort, a gente vai comparar o 3 com 2, aí fica 2, 3, 1. A gente compara o 3 com 1, aí fica 2, 1, 3. E a gente tem que comparar novamente o primeiro número com o segundo, no caso, o 2 com 1, para poder a gente fazer a troca, né? Ficar 1, 2, 3 certinho. Então, a gente vai carregar os números no registrador 0, 1 e 2, o 3 fica livre momentaneamente, faz um menor ou igual entre o primeiro e o segundo. Se não for menor ou igual, ele vai fazer a troca. A gente vai usar o registrador 3 de backup, a gente joga o primeiro número que está no registrador 0 no registrador 3, aí a gente pega o segundo número que está no segundo e coloca no registrador 1, o segundo número e coloca no registrador 0, e aí a gente recupera o primeiro número que a gente salvou no registrador 3 e coloca no registrador 1. Então a gente trocou o primeiro com o segundo. E aí depois a gente faz a mesma coisa, o mesmo processo para o segundo e para o terceiro número. E aí no final eu faço uma pergunta, se o primeiro é maior que o segundo, e aí se não for, se o primeiro for maior que o segundo no caso, ele vai voltar para o começo para poder corrigir, né? Porque o primeiro não pode ser maior que o segundo, tem que ficar em ordem crescente. E aí no final eu vou escrever na memória os números e encerro o programa. Estou tentando ser bem prático aqui, porque tem bastante coisa para a gente ver. Então eu carrego aqui na memória agora os códigos. Então, vamos lá, está carregando aqui. Bubble sort está aqui. Primeiro a gente tem um 3, 2, 1. Vou dar um Ctrl K aqui para a gente ver. Ele carrega o 3, carrega o 2, carrega o 1. Aí ele tem que trocar o 3 com 2, né? Então ele vai salvar o 3 de backup aqui. Vai jogar o 2 aqui. Joga o 3 aqui. Vai puxar de volta o 3. E aí trocou o primeiro número com o segundo. Agora vai ter que trocar o segundo com o terceiro. Trocar o 3 com 1.
Aí ele trocou, né, usando o backup, e agora ele tem que trocar novamente o primeiro com o segundo. Aí ele vai jogar o 2 aqui de backup, escreve um na primeira posição, escreve 2 na segunda posição, e aí ele vai encerrar o programa depois, que é escrever na memória. Então vamos lá, já colocou na ordem, tá tudo certinho. Agora o final é só ele trocar o na memória, né? Tava 3, 2, 1, ele tem que botar ordenado 1, 2, 3. E aí vai encerrar o programa. Encerrou o programa, eu vou dar o Ctrl K aqui para poder parar. Vou abaixar esse clock, dar um reset. E agora vou colocar outro caso. Vou colocar. A gente começou com 3, 2, 1, vou colocar 3, 2, 1, vou colocar 2, 3, 1 agora. E no final a gente faz o caso que já está tudo ordenado, que ele não precisa trocar nada. 2, 3, 1. Eu vou só aumentar a frequência, vou botar em 4 Hz para a gente ganhar tempo. Se ele me deixar fazer isso. Vamos lá, 4 Hz. Ctrl K, vai ficar bem rapidinho agora. 2, 3, 1. Ele não precisa trocar o 2 com 3, troca 1 com 3 e agora troca 1 com 2. Seguindo o algoritmo de boa sorte e vai escrever na memória aqui no final. 1, 2, 3. Encerra o programa, vou parar o clock, vou dar um reset e agora vou deixar 1, 2, 3, que ele não precisa alterar nada, é só manter como está. Vê que ele já vai bem direto, encerrou o programa. Agora eu vou pegar o segundo código, que é o palíndromo. A gente tem aqui o número 4334. Então, vou botar aqui para rodar. Eu vou deixar em 4 Hz porque não tem muito o que ver. Ele só vai comparar. Ele vai comparar o primeiro com o segundo, vai ver que é igual. Vai comparar o segundo, vai ver que é igual. Vai colocar a resposta que está no acumulador aqui. E depois move para a memória na última posição. E agora eu vou parar o clock. Dar um reset. E vou rodar como está agora, né? 4331. A resposta final tem que ser 0. Ele tem que trocar esse 1 por esse 0 no final. Porque não é um palíndromo, né? Trocou, encerrou o programa. Então, bem tranquilo, vou parar. E agora a gente vai ver o programa rodando de fato, né? Quer dizer, o circuito de fato. Vamos lá, então qual foi a minha ideia? Minha ideia foi montar os circuitos em bloco, né? O registrador de instrução, o PC, a ULA, o banco de registradores, o acumulador, entender como cada um funcionava a partir do bloco dele, do diagrama de bloco, como se fosse um CI de fato, dentro de um datasheet, seguindo as instruções que ele precisa, as entradas, as saídas, e entendendo cada instrução, como cada instrução funciona, e a partir daí montando minha unidade de controle, que eu acho que é o ponto principal do trabalho. Então vamos lá, contador de programa, bem tranquilo, é o contador mesmo. O que eu alterei nele foi colocar um buffer na entrada de... detalhe, antes da gente continuar essa parte, minha memória e meu registrador de instrução estão na borda de subida, tá? Porque minha ideia é que dentro de um período a gente consiga fazer o ciclo de busca e o ciclo de execução. Então, na borda de subida a gente busca, a gente pega na memória e coloca no IR, na descida a gente executa o registrador, a gente conta o contador de programa para ir para na próxima subida já ter o próximo endereço da memória. A ULA também está... Na verdade, a ULA não tem, né? Minha ULA não tem clock diretamente não, mas tem através da unidade de controle. Então, enfim. Então, somente memória e registrador de instrução. Borda de subida e o resto borda de descida. Então, voltando. Meu PC tem esse buffer aqui no clock, que tem esse sinal aqui de RDM STR, que normalmente fica liberado. A gente tem uma porta END com as entradas negadas. Quando um deles é ativado, ele trava o clock. O clock não passa. A gente vai ver mais na frente que eu tenho um sistema de feedback para RDM STR, e
a gente salva essa informação que tem isso aqui no computador de programa, porque RDM e STR são casos à parte. Eles não são feitos em um só período, eles levam um pouco mais. Porque vai ter um sistema de feedback, como a gente vai ver lá na unidade de controle. Então, enquanto elas estão sendo feitas, o PC não pode contar. Porque se eu vou levar mais de um período, o PC continuaria contando é, a posição do código, né, que é a função do PC, só que eu estaria lá no final da memória, pegando o dado, porque eu estou fazendo RDM str. E aí, quando voltasse para executar o código, já não voltaria na posição que ele estava antes. Então, sei lá, se eu estivesse na linha 1 de código, fosse fazer um RDM, aí fosse lá no final, pegar o dado, meu PC ia estar contando, mas meu código não ia estar sendo executado, porque eu estou pegando o dado. Então, a gente tem que travar o PC, enquanto a gente está fazendo RDM str. O IR também é a mesma ideia. O PC eu não falei aqui. Aqui é a entrada de dados do jump, né? Tem um multiplexador. Quando o unidade de controle libera o jump, ele libera o que vem a constante do jump, né? Que vem da instrução. Detalhe que a instrução do jump tem a constante do jump tem 4 bits e o contador de programa pega até 5, né? Então, o bit mais significativo a gente deixou em 0, através de um distribuidor aqui. Registrador de instrução, basicamente a mesma ideia aqui no clock, para a função do str. Ele já sai dividido aqui o opcode e os endereços, né? O nível mais significativo e o nível menos significativo. E esse portal aqui, o white enable, a ideia é basicamente quando nossas instruções começam do 2 e vai até o F. Então, não tem nenhuma instrução que seja tudo 0. Então, sempre vai ter pelo menos um bit 1 aqui, liberando o registrador de instrução pegar a instrução. Banco de registradores, a gente tem os 4 registradores aqui. As entradas de dados de todos eles estão ligadas a um demux, que vai receber o dado, e aí ele vai liberar para o registrador endereçado. Então, se eu quiser o 01, ele vai liberar o dado para esse registrador, para essa saída. A mesma coisa com o write enable, é exatamente a mesma lógica, inclusive esse endereço é o mesmo que está aqui, está ligado através de um túnel. Então, se eu quero escrever no 01, ele vai liberar o 01. A gente tem um botão de habilita registrador, né, que é para habilitar esse demux. A gente também tem e aqui a gente vai ter o write enable, né, dos registradores, que é o outro demux. Como eu falei, borda de descida. E na saída a gente tem 2 saídas, né, porque em algumas operações a gente vai precisar dos dados de 2 registradores ao mesmo tempo. Mas a lógica é a mesma para as 2 saídas. A gente vai ter o inverso do que a gente tem na entrada. A gente vai ter um mux pegando os dados de todos os registradores. A gente vai endereçar. Se eu quiser pegar o 00, eu vou endereçar aqui e ele vai pegar na saída o que tem 00. E o multiplexador também tem um botão para habilitar e desabilitar ele, tanto do RX quanto do RY. Acumulador, não mexer absolutamente nada, já está aí apenas o registrador. Unidade lógica e aritmética é tranquilo, ela recebe o dado de RX e RY, aqui é cada operação. Então, quando a unidade de controle fala, faça um sinal de igual, ele libera esse buffer, e aí esse igual vai dar 1 ou 0. A gente vai estender o bit, né, porque o acumulador pega 8 bits e esse comparador só dá 1 bit na saída. A gente vai chegar no mux e o opcode, obviamente, como vai estar liberando a opção de igual, o igual é o 2, ele vai liberar para o acumulador, isso aqui vai para a entrada do acumulador, ele vai liberar o que vem dessa saída. E a lógica é a mesma para as outras operações. Decodificador de opcode não tem segredo, é um decodificador pronto. A gente coloca aqui o bit na entrada e ele vai endereçar a saída. E a unidade de controle, que é o ponto principal do trabalho, para mim. Vamos lá. Na verdade, é o ponto principal. Mas tem um asterisco aí que se destaca mais ainda nessa parte. Vamos lá. As instruções de lógicas aritméticas, ela vai receber aqui o sinal, só que elas são feitas na ULA. Então, ela tem que mandar o sinal para a ULA, como a gente acabou de ver lá na ULA. Então, toda operação lógica aritmética vai vir para cá. E assim, se a gente precisa aqui o registrador X, a gente precisa dos dados do RX, do RY,
para poder fazer na ULA, para poder fazer a comparação que for, a gente precisa habilitar a saída do registrador X, habilitar a saída do registrador Y e habilitar o banco registrador. Assim como habilitar o write enable do acumulador. Então, quando é uma quando é uma operação lógica ou aritmética, são esses sinais que são ativados. Aí ele habilita lá a unidade de controle, habilita o write enable do acumulador e habilita as saídas daqueles multiplexadores que a gente viu no banco de registradores. Né? E os dados, aí como a gente já sabe, ele vem do nível menos significativo, que eu coloquei aqui embaixo. Né? Então, vai vir uma porta O, então a gente vai separar 2 bits para endereçar RY, 2 bits para separar RX, e aí vai mandar. Detalhe, tudo que for igual, tudo que for para endereçar a mesma coisa, eu coloquei aqui em porta-voz no final, tá vendo? Aqui vai para RX, e para endereçar RX, para endereçar RY. Não faz sentido a gente ter várias saídas para a mesma coisa, sendo que a gente não vai ativar ao mesmo tempo, né? Só consegue ativar uma de cada vez. Vai depender do opcode. A instrução jump é bem tranquilo, ela só faz pular se for um acumulador, então a gente pega a saída do acumulador, coloca nesse comparador, tem uma constante 1 aqui, e aí vai vir um sinal aqui, se aqui for 1, ele vai liberar o sinal, carregue no jump, né? Que foi o que a gente viu aqui. Bem tranquilo. Mover de um registrador para o outro. Se eu quero mover do RY para o RX, eu preciso fazer o quê? Preciso habilitar a saída de RY, habilitar a entrada do banco de registradores, habilitar o banco de registradores e endereçar o RX, né? Assim como endereçar o RY também. Então, eu tenho aqui, eu vou separar aqui, né? O endereço da saída do registrador Y e o endereço de entrada do banco de registradores, né? Que é o registrador que eu vou salvar. Bem tranquilo. Mover do acumulador é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente só vai fazer habilitar a entrada, porque a saída vem do acumulador. Bem tranquilo. E aqui, para mim, é o ponto principal do trabalho, as instruções de RDM e STR. Porque, como eu estava falando antes, né, a gente só tem uma memória. Então, o PC, normalmente, quem vai ter acesso à memória é o contador de programa. Então, o PC vai estar contando 0, 1, 2. Mas chega uma instrução de RDM. Eu preciso ir lá no final da minha memória, que a gente viu, que é a parte de dados. E aí, eu vou sair da posição que eu estava, contando meu programa, minha linha de código, vou lá pegar um dado. A gente não pode deixar que o registrador de instrução pegue esse dado, como se fosse uma instrução, e nem que o contador de programa fique contando enquanto o STR e o RDM não for feito. Então, como é que eu fiz isso aqui no meu programa, no meu circuito? Aqui é a parte que controla o endereço da memória, isso aqui vai para o endereço da memória. Então, tem esses dois MUX, certo? A gente vê que tem uma porta O controlando o primeiro MUX, e quem controla o segundo MUX é o sinal do STR. Então, quando nem o RDM nem o STR estão sendo feitos, quem está endereçando a memória é o PC, que vai contando o código 0, 1, 2, 3. Então, é o PC. Agora, quando o RDM ativa, ele libera um desse MUX e libera o 0 desse, que aqui vai ser o que vem o endereço da memória. Então, ele vai colocar para endereçar a memória de dados. Quando o STR está sendo feito, ele libera um aqui e libera um aqui também. Aí ele pega o que vem do endereço do STR. Detalhe, por que, que a gente usa lá no final? A gente tem 2 bits para endereçar, certo? Nossa instrução só não dá 2 bits para endereçar o endereço no RDM e no STR. Só que a nossa memória tem 5. Então eu pego um distribuidor, fixo os 3 bits mais significativos, tudo 1. Então, 1, que é o 7, né? Aqui é uma constante, 1, e os 2 bits menos significativos vai ser endereçado pela instrução. Então, na verdade, quando eu falo que o endereço de dados na parte da memória, a parte de endereço de dados é 00, 01, 01, na verdade é 11100, 11101, 11110 e tudo 1. Então, é feito por isso aqui. Tá chegando em 20, vai passar um pouquinho mais tranquilo. Unidade de controle. Vamos lá, como é que é feito esse feedback? Bom, a gente tem essa porta end aqui, que ela é controlada
uma entrada vem do decodificador e a outra vem desse flip-flop. Então, esse flip-flop começa em 0, né? Obviamente é o flip-flop tipo D. Então, aqui está negada a entrada dele, vai liberar. Então, o RDM vai passar. Então, aqui ele ativa. Quando ele ativar o RDM, a entrada da memória vai receber o endereço que vem do RDM, que a gente separa aqui embaixo, né? A gente já viu que tudo que é de endereço é separado aqui embaixo. Então, a gente joga na memória o endereço tal, e aí, o que acontece? Eu travei o computador de programa e travei o R. Para eu destravar, eu preciso que esse sinal seja desativado. E aí, esse flip-flop vai me dar essa retroalimentação. Quando ele ficar 1, ele joga 1 aqui, e aí essa porta end vai ficar zerada, e ele vai desabilitar todo o processo do RDM. Mas, quando o RDM ativa, isso aqui vai ficar em 1, isso aqui vai estar em 0. Por quê? Como é que eu sei que isso aqui vai estar em 0? Isso aqui é um comparador. Então, eu pego a saída da memória e pego o registrador X. Então, enquanto a saída da memória e o registrador X estiverem diferentes, eu sei que eu ainda não consegui escrever. Porque o RDM, ele pega o que tem na memória e escreve no registrador X. Então, enquanto eles forem diferentes, eu sei que esse processo não foi feito. Mas quando ele escrever no registrador o dado, os dois vão ficar iguais. Esse igual vai ficar 1, aqui já vai estar 1. Ele joga 1 no flip-flop na entrada, só que o flip-flop não é automático. Ele precisa de um pulso de clock para poder jogar esse 1 na saída. É por isso que a instrução de RDM ela leva mais de um período. E aí ela vai jogar 1, aqui vai vir um 0, vai vir 1 que vai virar 0 por causa da porta NOT, e aí ele vai desabilitar o RDM. Quando ele fizer isso aqui, naquele smoke que a gente viu, o RDM vira 0 e libera novamente o endereço da memória para o computador de programa. Aí ele sai do endereço que está lá embaixo e volta para a posição que ele estava antes no computador de programa, né? O endereço do código, a sequência do código. Então, esse para mim foi o ponto principal. Quebrei cabeça uns 2 dias para ver como eu ia fazer isso aqui, esse sistema aqui do RDM e o STR, justamente porque se a gente tivesse uma memória ROM e uma memória RAM, uma só para dados e uma só para código, ficaria muito mais fácil. Mas, como a gente só tem uma memória, para mim o ponto mais difícil foi esse aqui. Então, eu consegui fazer com esse sistema de feedback. O STR é a mesma coisa, a mesma lógica. Não vou me aprofundar porque é basicamente a mesma coisa. Só que o STR a gente vai escrever do registrador na memória, mas a comparação é a mesma, que os dois têm que estar iguais, né? Então, foi assim que eu fiz cada parte do meu circuito. Só vou falar do HLT aqui agora. Quando o HLT é ativado, ele manda um sinal. O clock dentro da CPU aqui ele tem um buffer. E aí, quando o HLT é ativado, ele faz com que o buffer não deixe o clock passar para o resto do circuito. Por isso que fica travado. E só um detalhezinho que eu não falei antes. O banco de registradores, no momento ele vai pegar o que vem do RY, quando eu quero mover de um registrador para outro. No momento ele vai pegar do acumulador, quando eu quero pegar o resultado do acumulador, né, move acumulador. Ou então, quando eu quiser fazer um RDM, vai pegar dados da memória. Então, a gente tem esse multiplexador aqui para dizer qual é o dado que vai estar chegando no banco de registradores, que quem controla é o opcode. Então, é isso. Então, trabalho bem legal, deu para ver como é que funciona o computador de programa, cada parte do circuito, né, a função do computador de programa, que é ir contando em qual parte do código a gente está, qual linha do código a gente está, o registrador de instrução, que ele salva a instrução que a gente está fazendo no momento, o papel dos registradores, da ULA, do codificador e da unidade de controle, que acaba que no final das contas não é uma coisa fixa. Né? Acho que cada um vai ter sua maneira de fazer, vão ter coisas que vão ficar parecidas, claro, mas, enfim, bem legal. E para mim esse aqui foi o ponto-chave. Quebrei uns 2 dias a cabeça para conseguir fazer, mas no final saiu, ficou bem legal a sincronização, a gente viu no começo, bem certinho. E é isso. O trabalho ficou assim.